Oi, pessoal, tudo bem? Bom, voltando aí para a parte da nossa aula, parte 2 da nossa aula de tratamento de efluentes. Na parte 1 eu falei um pouco sobre o que é o tratamento de efluentes, por que é necessário realizá-lo, e qual é a base, né, legislativa, os padrões que devem ser seguidos de acordo com a legislação para esse tratamento de efluentes. Então, o tratamento de efluentes é um processo que visa remover as impurezas do efluente industrial ou do esgoto antes que ele seja retornado aos rios, lagos e reservatórios, né, subterrâneos de água, tá? Esse processo, então, no Brasil, ele é regulado pela CONAMA 430 de 2011, que é o padrão de lançamento de efluentes, e pela COPAN CER 01 de 2008, em Minas Gerais. Essas duas legislações, elas visam principalmente a remoção de matéria orgânica. Então, a gente vai ver qual que a rota de tratamento utilizada convencionalmente, tá, no Brasil, nas estações de tratamento de esgoto, quais são os principais processos utilizados, principalmente para a remoção dessa matéria orgânica, e qual então que é a qualidade final da água que vai ser lançada nos rios e incorporada aí aos ecossistemas naturais posteriormente, tá ok? Bom, então eu tenho lá, né, como eu falei com vocês no final da última aula, deixa eu compartilhar minha tela, porque senão não adianta nada, né? Como eu falei com vocês no final da última aula, eu tenho lá o meu esgoto, então aqui é um frasco contendo esgoto. Esse esgoto tem matéria orgânica contendo sólidos em suspensão. Ó, matéria orgânica, né, que corresponde a sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos. Lembrando que sólidos em suspensão, eles dão cor, sólidos de suspensão dão turbidez, só para ver se vocês estão prestando atenção, e sólidos dissolvidos dão cor. Eu tenho micro-organismos diversos no esgoto em concentrações aí de coliformes, né? Tem concentrações aí em torno de 10 a menos 7, muito micro-organismo por 100 ml. Tenho sais, Na+, Cl-, nitrogênio, fósforo, que se forem lançados nos corpos d'água vão causar eutrofização, a matéria orgânica vai causar depressão de oxigênio dissolvido. Tenho também matéria orgânica não biodegradável, né? Associada a esses sólidos suspensos e a esses sólidos dissolvidos. Então, tenho tanto matéria orgânica biodegradável, que é aquela que vai poder ser removida por processos biológicos, e aquela que não é biodegradável, não consigo remover por processos biológicos. Tenho também óleo, né, principalmente aí associado aos efluentes industriais, a gente chama de óleos e graxas, tá? É a maneira como eles são medidos no laboratório. Então, existem várias substâncias incorporadas aí aos efluentes e ao esgoto, né? E, dependendo do tipo de poluente, vão ser utilizados ou explorados processos diferentes de tratamento. Por isso que a estação de tratamento de esgoto, ela tem vários passos, porque um passo é destinado à remoção dos sólidos suspensos, o outro é a remoção das matéria orgânica biodegradável, tá? Eu nunca vou encontrar uma estação de tratamento de efluentes que tenha apenas um passo, porque um passo normalmente não é eficaz na remoção de todos esses tipos de poluentes, ou esses aqui, que eu escrevi ou desenhei para vocês, tá? Então, os sólidos suspensos, normalmente, eles são removidos por processos físicos de tratamento, como é o caso do peneiramento, da trituração, dos filtros de areia, os processos de filtração, flotação, coagulação, floculação. Os compostos orgânicos biodegradáveis, normalmente, vão ser removidos por processos biológicos, ou seja, são compostos orgânicos que são
passíveis de serem utilizados como alimento pelas bactérias, então as bactérias vão se alimentar dessa matéria orgânica, incorporando aquele peso ali ao peso corporal delas, então eu transformo, né? Elas tiram aquilo que estava na fase líquida e transformam em fase sólida, tá? Mas, né, no esgoto eu tenho, e nos efluentes industriais, eu tenho muitos compostos orgânicos que não são biodegradáveis, como os antibióticos, produtos químicos, né? Esses aí, então, são compostos orgânicos que vão ter que ser removidos por processos químicos e físicos, tá? Compostos inorgânicos, removidos, então, também por processos biológicos, como, por exemplo, nitrogênio e fósforo, né? Que são nutrientes essenciais ao crescimento de micro-organismos. Então, esse nitrogênio e esse fósforo lá no tanque biológico, eles podem vir a ser incorporados ou usados como alimentos também pelas bactérias, tá? Precipitação, coagulação, floculação, adsorção e osmose inversa. E os patógenos, que vão ser então removidos aí pelos processos de desinfecção, que não são realizados em estação de tratamento de esgoto no Brasil, tá? A gente não tem um passo de desinfecção, ou seja, a gente não remove patógenos na estação de tratamento de esgoto no Brasil, apenas na estação de tratamento de água. Lembra lá da aula de estação de tratamento de água de abastecimento, tá? Uma vez eu tive a oportunidade, né, de ir a Stanford, e quando eu falei com o pessoal lá que o Brasil não tratava, não fazia desinfecção do esgoto, eles quase caíram para trás. Mas como não é um padrão muito rígido para nosso tratamento, né, padrão de lançamento, né, a gente tem o padrão de emissão, as companhias de saneamento não realizam esse tipo de tratamento, porque só fazendo os outros que elas já fazem, elas já cumprem o padrão de lançamento, tá? Então, normalmente, como que é organizada uma estação de tratamento de esgoto no Brasil? Eu tenho lá o esgoto gerado nas nossas casas, contendo todas essas impurezas. E esse esgoto, então, passa primeiramente, né? Ele é coletado na rede de coleta de esgoto, ele passa primeiramente lá na estação de tratamento de esgoto. Primeiro passo, tá? Que a gente chama de tratamento preliminar. É a remoção dos sólidos em suspensão. Esses sólidos em suspensão, que são os sólidos grosseiros, que são removidos no tratamento preliminar, tá? Então, os sólidos grosseiros são removidos no tratamento preliminar a partir de um processo de gradeamento, assim como está ilustrado aqui. É uma grade mesmo, igual de portão de casa, tá? E aí a água, ela vai fluir em fluxo perpendicular aos orifícios dessa grade, e tudo aquilo que é maior do que os orifícios vai ficar retido. Normalmente aí nesse passo são retidos sacolas plásticas, caixas de papelão, garrafas PET, garrafas de vidro, papel higiênico, absorvente, tudo aquilo que for maior do que os orifícios dessa grade, tá? Um outro passo ainda no tratamento preliminar é a remoção de areia ou desarenador. Então, o tratamento preliminar, ele é constituído de duas etapas destinadas à remoção dos sólidos maiores, que são os sólidos grosseiros na etapa do gradeamento, que é a primeira etapa do tratamento preliminar. Então, aqui eu tenho gradeamento. E a segunda etapa é responsável pela remoção de areia, que é feita num desarenador. E aqui, ao invés de ser um processo, né, que explora o tamanho da partícula como gradeamento, ele vai explorar a densidade da partícula. Então, o desarenador, ele é um processo de decantação. Então, eu tenho um tanque com tamanho específico, um fluxo específico, né, e as partículas do tamanho da areia, elas têm as condições necessárias para decantarem aí nesse tanque. Elas formam, então, uma camada sólida aqui no fundo, que vai, então, ser removida e a fase líquida apenas vai continuar para a etapa primária. A etapa primária
ela ainda é uma etapa destinada à remoção de sólidos suspensos, mas aí são sólidos mais finos do que os sólidos que foram removidos na etapa preliminar, tá? Então, esses sólidos suspensos aqui, finos, removidos na etapa primária, também pelo processo de decantação, então a gente chama esse tanque aqui que existe no tratamento primário de decantador primário, eles vão acumular no fundo do tanque e vão ser removidos aqui também da fase líquida. Então, apenas a fase líquida contendo os sólidos dissolvidos vai para o tratamento secundário, tá? Enquanto que aqui no tratamento primário são removidos os sólidos mais finos. E aqui, ó, a gente vê que forma uma escuma, que é uma camada, tá? Parece uma espuma, mas ela contém diversas impurezas como cabelo, unha, tudo aquilo que tem uma densidade maior e que decanta aí nesse tanque também é removido da fase líquida, tá? Caso o efluente tenha óleos e graxas, como é o caso de muitos efluentes industriais, ele também vai ser removido aqui nessa etapa, tá? Posteriormente, então, a remoção dos sólidos grosseiros, dos óleos e graxas e dos sólidos finos, eu vou para a remoção dos sólidos dissolvidos, que é a matéria orgânica dissolvida. Essa matéria orgânica dissolvida, então, como eu já falei na aula passada e nessa aula, vai ser removida através de processos biológicos, em que eu exploro a capacidade das bactérias de se alimentarem dessa matéria orgânica que está dissolvida na água. Isso pode ser feito a partir de processos aerados, ou seja, processos em que eu exploro o metabolismo de bactérias aeróbias, que utilizam o oxigênio como aceptor final de elétrons, ou processos não aerados, que são os processos anaeróbios, onde as bactérias que consomem essa matéria orgânica, elas não utilizam o oxigênio como aceptor final de elétrons. E com isso eu não preciso aerar o meu tanque, tá? A gente vai ver quais são os principais processos, as vantagens e desvantagens associadas a cada um. Após esse processo biológico, isso vai para um decantador secundário. Então, a etapa secundária de tratamento, ela é composta pelo tanque biológico mais um decantador, tá? Com isso, né, eu formei sólidos aqui, formei sólidos aqui, formei sólidos aqui. Esses sólidos, gente, eles são, então, um subproduto, ou seja, um resíduo gerado pela estação de tratamento de esgoto, que contém bactérias, contém nitrogênio, contém fósforo, tá? Isso precisa passar por um processo de estabilização, onde eu adiciono um reagente químico que vai matar essas bactérias, eu desidrato, removo toda a água dele, tá? E vou mandar lá para o aterro sanitário, que é o destino mais comum. Um destino alternativo para esse sólido, esse lodo estabilizado e desidratado, é, por exemplo, o uso na agricultura, uma vez que ele contém altos teores de nitrogênio, fósforo e potássio, né? Ou então a incineração desse lodo, tá? Mas o mais comum é que ele vá, sim, para o aterro sanitário. Em estações de tratamento de efluentes ou esgoto que ficam em países desenvolvidos, né? Eu também tenho as etapas terciárias de tratamento, que são destinadas à desinfecção, para remoção dos micro-organismos por cloro ou por radiação UV, para depois eu lançar isso, então, nos rios. Então, eu já removi os sólidos grosseiros na etapa preliminar, removi os sólidos suspensos finos na etapa primária. Removi os sólidos dissolvidos na etapa secundária, que é o tratamento biológico. Removi os micro-organismos e matéria orgânica não biodegradável na etapa terciária. Também o nitrogênio e o fósforo, tá? Depende da estação de tratamento. E isso, então, vai ser lançado uma água sem impurezas ou com menos impurezas do que inicialmente nos rios. No Brasil, após o tratamento secundário, a gente já faz esse lançamento. Então, a gente não tem essa etapa terciária. Por que, professora, que não tem? Porque a legislação, ela não exige a remoção dessas substâncias que são removidas pelo tratamento terciário. Tá ok? Então, a gente para lá no tratamento secundário.
Então, o tratamento de efluentes, ele é um conjunto de operações. Eu nunca vou ter uma operação só. Porque cada um desses poluentes aqui vai ser removido por um tipo de processo diferente, tá? Essas operações, então, elas são arranjadas de maneira que eu consiga a melhor eficiência possível, né? Para alcançar o tratamento desejado, que é o efluente que se enquadre ao padrão de lançamento, no menor custo possível. E quando eu penso em menor custo, gente, o tratamento que mais tem o maior custo-benefício é o tratamento biológico. Por que será, hein, que é o tratamento biológico? Gente, eu tenho um resíduo cheio de matéria orgânica. As bactérias, elas adoram matéria orgânica, né? Aí eu jogo isso num tanque e essas bactérias, elas estão ali com as condições, abundância de alimento e nutrientes, abundância de oxigênio, porque eu aero ali artificialmente tendo um pequeno gasto energético, menor do que se eu tivesse que adicionar reagentes químicos, né? E as bactérias, então, felizes vão lá se alimentar dessa matéria orgânica, se reproduzir, formar a fase sólida, aumentar a fase sólida, sem cobrar um centavo de mim. Eu não preciso pagar essas bactérias. Eu não tenho custo, né, com adição de bactérias. Eu teria custo com adição de produtos químicos, mas essas bactérias já estão presentes no efluente, tá? Então, o tratamento biológico é o de maior custo-benefício de todos. Por isso aqui, convencionalmente, se aplica o tratamento biológico para o tratamento de esgoto, que é um tratamento, um resíduo biodegradável, tá? Qualquer outro tipo de tratamento, seja ele um processo físico ou um processo químico, ele vai exigir uma aplicação de pressão, reagentes químicos, então as pessoas evitam ao máximo, né, a realização desses outros processos, tá? A não ser que o padrão de qualidade exigido, como é o caso, por exemplo, para reuso de água nas indústrias, ou reuso à água potável a partir do esgoto, ele seja muito restrito, né? Então, eu preciso enquadrar o meu efluente tratado, ou eu preciso remover impurezas a um nível que não seja só suficiente para atender os padrões de lançamento, mas sim para atender, por exemplo, o padrão de potabilidade, como é o caso do reuso do esgoto à água potável. Aí eu preciso aplicar um tratamento mais avançado, além do tratamento biológico, tá? Mas normalmente, né, convencionalmente, o que se usa mais e de maior custo-benefício é o tratamento biológico, tá? No caso de efluentes industriais, que muitas vezes não são biodegradáveis, o que se tem que fazer é realizar uma análise de biodegradabilidade para ver qual tipo de tratamento que eu preciso propor para tratar aquele efluente. Mas como os efluentes industriais é muito específico caso a caso, a gente vai se ater aqui aos processos que são utilizados principalmente para o tratamento de esgoto, tá? Então eu tenho lá esse conjunto de operações, né, que vão variar de acordo com a característica do efluente inicial, a qualidade desejada do efluente. Então, como eu falei, quanto maior ou quanto mais restrito o uso que for feito daquele efluente, então se for só para lançamento, a qualidade é menos restritiva, né? Se for para reuso, essa qualidade é bastante restritiva, tá? Então, dependendo da qualidade final, eu vou ter que aplicar tratamentos mais avançados. Proximidade de área de estocagem, topografia e condições locais e requerimentos hidráulicos. Então, normalmente, convencionalmente, para processos para tratamento de esgoto doméstico, se utiliza processos biológicos de tratamento, tá? E aí a gente tem aqui alguns tipos de tratamento biológico que a gente vai ver na aula de hoje. Tratamentos físico-químicos são usados principalmente em estação de tratamento de efluentes industriais, onde a matéria orgânica que está aqui incorporada ao efluente, ela não é biodegradável. E aí eu não consigo explorar a capacidade das bactérias de
degradar ou se alimentar dessa matéria orgânica, porque elas não são capazes de fazer isso. As rotas bioquímicas metabólicas que elas têm não são capazes de degradar aquela matéria orgânica. Quando eu falo degradar, gente, o que eu quero dizer, né? Eu tenho lá uma substância que tem eu tenho lá uma substância que tem 16 carbonos, X hidrogênios e Y oxigênios, tá? Quando a bactéria degrada essa substância, ela quebra a cadeia carbônica, transformando aí em uma substância, por exemplo, de 12 carbonos, X hidrogênios, Y oxigênios, ó, Y oxigênios. Essa substância, então, é quebrada em uma que tem 8 carbonos, aí depois em uma que tem 6 carbonos, e assim por diante, até chegar no final da degradação completa, que seria CO2 e água, no caso de tratamentos aeróbios, tá? Então, a degradação é isso, é a quebra da cadeia carbônica original em cadeias orgânicas menores, tá? Para o tratamento biológico com formação aí de CO2 e água para o tratamento aeróbio, tá? Vocês vão ver que no tratamento anaeróbio são outros subprodutos que são formados aí, porque o oxigênio não entra. Aqui eu teria, por exemplo, a entrada do O2, formando então o CO2, tá? Então, como eu já mostrei para vocês, né, o esgoto bruto, ele chega lá na estação de tratamento de esgoto. Eu tenho o tratamento preliminar, que são o gradeamento, onde eu tenho grades grosseiras e grades médias, tá? Posteriormente vem o desarenador, que tem as caixas de areia. Então, eu já removi os sólidos grosseiros aí desse esgoto, tá? Aí, então, eu tenho meu tratamento primário, que é feita a decantação primária para remoção dos sólidos finos. Então, aí eu removi os sólidos grosseiros e os sólidos finos. O que me restou foi a matéria orgânica dissolvida. Essa matéria orgânica dissolvida, então, ela vai para o tratamento secundário, onde eu tenho um tanque biológico que vai ser responsável pela remoção dessa matéria orgânica biodegradável pelas bactérias que vão se alimentar dessa matéria orgânica. A partir do momento que elas incorporam essa matéria orgânica no peso corporal delas, eu formo uma massa sólida, que é o lodo biológico. Esse lodo biológico, ele é um resíduo sólido, então, que vai ser processado em um tratamento de lodo, né? Como eu falei com vocês, para depois ir lá para o aterro sanitário. E a água, né, a fase líquida que restou após o decantador secundário, vai ser lançada nos rios, tá? Então, falando aí mais especificamente sobre cada uma dessas etapas, nós temos como tratamento preliminar o gradeamento seguido do desarenador, que é responsável pela remoção de sólidos grosseiros e areia. Seguido do tratamento primário, que tem os decantadores primários, responsável pela remoção dos sólidos sedimentáveis finos e parte da matéria orgânica sedimentável. Tratamento secundário, que explora os mecanismos biológicos, responsável pela remoção da matéria orgânica dissolvida e, eventualmente, alguns nutrientes que também são incorporados por essas bactérias. E o tratamento terciário, para a remoção de nutrientes, patógenos, compostos recalcitrantes e metais pesados, tá? Então, nós vamos falar especificamente sobre cada uma dessas etapas, destrinchá-las. Então, o tratamento preliminar, ele remove como poluentes sólidos grosseiros, sólidos sedimentáveis, areia e faz a correção do pH para que o pH chegue lá no tratamento secundário adequado para o metabolismo de algumas bactérias, tá? Esses sólidos grosseiros que são removidos aqui são caixas de papelão, sacolas plásticas, papel higiênico, absorvente,
daqueles mais finos, temos milho, muito milho, camisinha, que chega lá na estação de tratamento de efluentes, tá? Um mecanismo de tratamento explorado por esse tratamento preliminar é o tratamento físico, onde há uma barreira física que impede a passagem desses poluentes, que são sólidos, que são maiores do que o orifício entre as grades existentes ali. Então, aqui, ó, vocês estão vendo um exemplo, né, de um processo de sistema de gradeamento. Esse daqui, gente, ele é um sistema de gradeamento que tem limpeza manual, tá? Então, o sistema de gradeamento, ele sempre vai ser formado por essas barras de ferro ou aço paralelas, que estão posicionadas transversalmente ao canal de chegada do efluente. Dependendo do dispositivo do material de remoção do material retido, elas podem estar inclinadas a 45 graus. Isso quer me dizer que essa limpeza desse processo, desse sistema de gradeamento é manual. Então, o operador, ao longo do dia, na operação da ET, ele vai lá, vai subir a grade e vai remover tudo que ficou retido do lado de fora, tá? Ou então, vai estar 90 graus. Quando é 90 graus, a gente assume que existe um processo automático de remoção desses sólidos. Então, a grade sobe por um processo mecanizado, tá? Igual está aqui, ó. Eu tenho todo um sistema de esteira que vai puxar essa grade, tá? Esse processo mecanizado, então, vai direcionar por uma esteira esses sólidos retidos para uma caçamba que fica aqui fora. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passear ali na Lagoa da Pampulha. Muitos de vocês, né, começaram já a faculdade no sistema remoto, mas quando vocês tiverem, né, puderem voltar para BH, vão ali na Lagoa da Pampulha e lá tem uma estação de tratamento de águas fluviais que tem um sistema mecanizado de remoção de sólidos grosseiros por gradeamento. E dá para ver direitinho a esteira funcionando, a grade, mesmo do lado de fora da estação, tá? Posteriormente ao gradeamento, nós temos o desarenador, que nada mais é do que um canal como esse, com fluxo controlado, tá? Onde eu tenho uma vazão controlada, então, que permita, né, ao longo desse canal, a decantação de areia. Ah, professora, aí não tem só areia, eu conheço areia, não é assim. Na verdade, é das partículas que têm características, né, de densidade, massa específica, parecidas com a da areia. Então, tudo que tem um diâmetro, uma densidade específica, vão decantar aqui, nesse tanque. E aí, isso vai ser removido também. É mais matéria inorgânica aí, em forma de sólidos. Mas tem algum. Não é interessante para mim aqui remover os sólidos orgânicos, porque esses sólidos orgânicos vão compor o lodo biológico que vai depois para destinação final, tá? Então, não quero misturar os sólidos inorgânicos com os sólidos orgânicos que vão ser removidos lá nos tratamentos primários, com sólidos orgânicos que vão ser removidos nos tratamentos primários e secundários, tá? Posteriormente, então, a esse canal aqui, eu tenho um medidor partial, que é um medidor de vazão. Então, ele é um canal com o comprimento, né, específico, para que eu possa, então, calcular a vazão de acordo com o volume ali do efluente no canal, tá? E aqui também eu faço a medição do pH e, se preciso, né, eu adiciono ali um alcalinizante ou um ácido para ajustar esse pH aí a pH neutro, para que as bactérias possam fazer a sua atividade. Isso normalmente só é necessário em efluentes industriais que tenham um pH ácido ou básico, tá? Para esgoto doméstico, a gente não precisa fazer esse ajuste de pH. Aqui, gente, é uma coisa que acontece muito em indústrias, tá? Porque, como eu falei com vocês, eu tenho lá na Fiat um refeitório sanitário, isso gera esgoto doméstico. Eu tenho pátio de pintura, gera um efluente com corante. Eu tenho pátio de manutenção ou de peças, né, montagem, onde eu tenho muito óleo e lubrificante. Cada um desses pátios gera um efluente com uma característica diferente. Então, muitas indústrias fazem o quê? Antes de mandar para um reator biológico,
elas juntam todos esses efluentes num tanque só, que é um tanque de equalização, onde eu vou misturar tudo e aí eu vou mandar para o meu reator biológico, caso o meu efluente ele seja biodegradável, tá? E aí, para que eu não tenha cada hora, né, lá no reator biológico chegando o efluente, hora do pátio de pintura com corante, hora do pátio de montagem com lubrificante, e aí as bactérias, né, elas não conseguem se adaptar a essas variações grandes, né, elas vão ter um rendimento reduzido. Eu faço primeiro, coloco tudo nesse tanque de equalização e depois eu mando lá, já com características, né, parecidas, sempre constantes ao longo dos dias, para o meu tanque biológico, tá? Então, removidos os sólidos grosseiros a partir do gradeamento do desarenador, nós vamos então para o tratamento primário, onde há a remoção dos sólidos sedimentáveis mais finos, tá? Aí já alguns sólidos orgânicos, e da DBO, matéria orgânica em suspensão. Então, sólidos biodegradáveis suspensos aí na água, tá? Então, como eu disse para vocês, né, o esgoto é formado de 99,9% água e 0,1% de sólidos. Então, esse 0,1% de sólidos tem os sólidos que foram removidos no tratamento preliminar, que são sólidos inorgânicos, e os sólidos que são removidos no tratamento primário, que são sólidos orgânicos. Então, eles correspondem à matéria orgânica em suspensão. Normalmente, os mecanismos explorados de tratamento nesse passo são os processos físicos ou físico-químicos de tratamento. Mas nas nossas estações de tratamento de esgoto, o processo físico de decantação, que explora então a densidade das partículas, né, que é uma característica física das partículas, que é utilizado, tá? Esse é um tratamento parcial, ou seja, após essa etapa, né, o meu esgoto não está totalmente tratado, ele ainda não conseguiu cumprir os padrões de lançamento da legislação, tá? As unidades de remoção podem ser um tanque de decantação ou sedimentação, como normalmente eu tenho nas estações de tratamento de esgoto no Brasil. Flotação, ao invés das partículas sólidas, né? Na decantação, as partículas sólidas elas vão para o fundo. E aí eu separo a fase líquida sobrenadante, tá? Na flotação, eu tenho aqui um fluxo de ar no fundo e o ar tem carga, né, positiva. As partículas suspensas que estão aqui, ela tem carga negativa. E aí, quando o ar sobe, ele se incorpora, essas partículas se incorporam às bolhas de ar e os sólidos, na verdade, eles vêm para cima ao invés de ir para o fundo, tá? É isso que acontece no processo de flotação, tá? Precipitação química, onde eu adiciono um reagente que tem uma solubilidade maior na água do que os meus sólidos, e aí isso precipita e eu removo. E também alguns sistemas anaeróbios, aí já é um tratamento biológico. Mas nas estações de tratamento de esgoto no Brasil, o processo que predomina é a decantação ou sedimentação, tá? Normalmente, só esse tratamento primário não atende ainda ao padrão de lançamento, que é o padrão de emissão. Eu ainda preciso da etapa secundária depois. A finalidade, então, do tratamento primário é já reter parte dos sólidos em suspensão sedimentáveis, para reduzir a carga orgânica que chega lá no reator biológico, minimizando os custos associados aí ao tratamento biológico. A eficiência de remoção de matéria orgânica, então, nessa parte aqui, né, é de 25% a 35%, com remoção de sólidos aí de 40% a 60%. Normalmente isso é feito, então, em decantadores, aqui vocês estão vendo os sólidos, e eu tenho um limpador mecanizado que vai passando aí nesse decantador para remover esses sólidos do fundo, tá? Então, no caso, esse decantador, ele está desativado para limpeza. Eu vou remover esses sólidos do fundo, depois eu vou voltar a bombear efluente para ele, aí essa piscina aqui, ela fica cheia, tá? E aqui, um decantador circular, que é um dispositivo, com também um dispositivo de limpeza mecanizado, com essa pá aqui embaixo. Então, esses dois estão vazios, tá? Eu não tenho, aqui ó, uma foto dele cheio. Então, aqui com o esgoto e a matéria orgânica tá decantando aqui. E aqui ele vazio, então eu tenho ele circular ou retangular.
Normalmente são 2, como vocês estão vendo aqui, 2 ou mais. E aí, quando um está operando, o outro fica em manutenção. Ou vice-versa, tá? Nesse caso aqui, eu tenho 3, né? Então, pode ser que eu tenha 3 em manutenção e 3 em operação. Nesse caso, então, as pás removedoras de lodo, né? Elas vão lá no fundo, tá? O sistema de calha circular, a água que é o sobrenadante, ela vai sair aqui por essa calha e vai ser coletada e vai para o tratamento secundário. E os sólidos, então, eles vão para o fundo, tá? Nessa fase do tratamento primário, então, aquilo que tem densidade baixa, menor do que a água, sobe ao invés de descer. E isso forma o que a gente chama de escuma. Essa escuma é composta por cabelo, unha, material particulado, e isso é removido também no tratamento primário, tá? Então, é um subproduto que se acumula nos tanques, constituído de materiais diversos, sendo bastante heterogêneo dependendo da estação de tratamento de esgoto. No tratamento primário também, dependendo do tipo de efluente, pode ser que haja necessidade de remoção de óleos e graxas. Isso é muito comum nas indústrias. Então, aí eu já abro um adendo sobre o que acontece normalmente nas indústrias em tratamento primário, que é uma caixa de separação água e óleo, tá? Então, as gorduras, né, a gente sabe muito bem desde pequeno, quando a gente faz aquele experimento que a gente põe um copo d'água e joga uma gota de óleo, a gente sabe que elas não misturam, tá? Mas microscopicamente tem algumas partículas que se misturam. A gente chama isso de emulsão, que é a emulsão água-óleo, que formam algumas ligações químicas com a água, tá? Então, eu preciso retirar o excesso, que é aquilo que não misturou, mas aquilo que se ligou ainda é mais difícil de remover, essa gordura que formou algum tipo de ligação química. Então, uma mistura líquida heterogênea de 2 ou mais fases, não miscíveis entre si, mas mantidas juntas devido à agitação ou por emulsionantes que modificam a tensão superficial. Então, a presença de sabões e outras substâncias na água faz com que eu tenha uma chance maior de formar essas emulsões, tá? E nessas emulsões eu tenho o óleo livre, que flutua na água, e o óleo emulsionado, que é aquele que se mistura um pouco com a água, que eu preciso remover aí por processos físico-químicos. Então, normalmente, o que se acontece nessas estações de tratamento de efluentes industriais é que eu tenho um separador de água e óleo, onde eu tenho 2 tanques, no caso da existência de emulsões. O primeiro deles, né, eu deixo a água decantando e por diferença de densidade, o óleo fica em cima e a água fica embaixo. E aí, então, eu removo esse óleo da camada superior e mando para re-refino, que é um processamento do óleo para ele poder ser reutilizado como óleo lubrificante. E essa água, que pode conter óleo emulsionado, né, devido à presença de surfactantes, ela vai para um segundo tanque. Nesse segundo tanque, não é apenas o processo de sedimentação ou decantação que é explorado. Eu tenho também um processo de filtração, onde eu tenho placas coalescentes, que são hidrofílicas e permitem apenas a passagem da água. Então, a água passa por essas placas e o óleo fica retido aqui em cima, tá? Então, o processo físico-químico aqui agora, e não apenas físico, como aqui nessa primeira caixa. Então, a água é retirada aqui e segue para o processo biológico, e o óleo ele vai também para o mesmo recipiente do óleo da primeira caixa. E aí, esse óleo vai para a destinação adequada. Aqui um esquema dessas águas, dessas caixas separadoras de água e óleo, tá? Aqui com essas placas coalescentes, que são hidrofílicas, só permitindo a passagem da água. Removidos, então, os sólidos em suspensão, chegou a hora de removermos os sólidos dissolvidos.
Esses sólidos dissolvidos, então, vão ser removidos por processos biológicos de tratamento na etapa secundária, tá? Então, nós temos o tratamento secundário, que é o tratamento responsável pela remoção de matéria orgânica dissolvida, aquela que está associada à fase líquida. Os poluentes removidos, então, são sólidos não sedimentáveis, que são muito, muito finos e continuam associados à fase líquida, ou que estão dissolvidos mesmo na água, tá? A matéria orgânica fina em suspensão, DBO solúvel, nutrientes, nitrogênio e fósforo parcialmente e patógenos parcialmente, tá? Ali naquele tanque biológico já há uma seleção e uma certa remoção de patógenos. O mecanismo de tratamento aqui é o biológico, então eu exploro a capacidade das bactérias de se alimentarem da matéria orgânica presente no esgoto, tá? A aplicação, então, desse tratamento é para remoção de matéria orgânica e sólidos em suspensão, nitrogênio e fósforo, sólidos em suspensão muito, muito finos, que não foram removidos nas etapas preliminar e primária, e a reprodução dos processos naturais que ocorrem nos corpos d'água. Lembra lá do processo de autodepuração, em que as bactérias são responsáveis pela estabilização da matéria orgânica que vem do esgoto? É isso aqui que eu faço no tratamento biológico. Eu imito isso aqui que acontece já naturalmente na natureza, mas em um espaço limitado, que é o meu reator biológico, tá? Então, eu tenho uma área limitada para que isso aconteça, diferentemente dos rios, né? Que isso vai acontecendo ao longo ali daquele processo, tá? Nesses processos, então, eu posso explorar tanto os organismos que têm um metabolismo aeróbio e que então vão precisar de uma fonte de oxigênio, seja ela natural ou artificial, quanto os organismos que têm um metabolismo anaeróbio, em que eu não preciso de oxigênio, porque essas bactérias elas utilizam um outro tipo de aceptor final de elétrons, como aqui, por exemplo, o CO2, formando CH4 ou metano, que pode ser então utilizado para a produção de energia pela queima desse gás metano, tá? Então, no mecanismo aeróbio, as bactérias elas fazem o processo de respiração aeróbia, onde elas têm um metabolismo muito, muito rápido e elas são capazes de remover os 85% de matéria orgânica exigidos pela legislação do estado de Minas Gerais, tá? Enquanto que no metabolismo anaeróbio, que é um processo mais lento, as bactérias são mais exigentes, esse processo de respiração anaeróbia, ele gera menos energia. Então, não consigo um metabolismo tão rápido, eu não consigo remover os 85%, consigo remover no máximo 70% de matéria orgânica, e isso faz com que eu precise de um pós-tratamento depois. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso aerar, então isso diminui uma parte do custo do processo. Eu posso gerar um gás, né, que pode ser aproveitado energeticamente a partir da queima. E essas bactérias, como elas têm um metabolismo mais lento, eu gero menos lodo, então é menos gasto com lodo, tá? Então esse aqui normalmente é aplicado no tratamento de efluentes ou esgoto em cidades grandes, onde eu tenho o recurso necessário para fazer um tanque de aeração grande e eu trato aí o esgoto de milhões de pessoas, de 500 mil a milhões de pessoas. Enquanto que cidades pequenas, normalmente se é utilizado o tratamento anaeróbio, que exige menos recurso, tá? A finalidade, então, no processo biológico de tratamento é a estabilização da matéria orgânica através da oxidação bacteriológica,
seja ela aeróbia ou anaeróbia, ou a redução das algas feita a partir da fotossíntese. Os dispositivos são vários tipos de processos biológicos que podem ser usados, sejam eles lagoas naturais ou artificiais, onde eu tenho as condições físico-químicas que fazem com que as bactérias elas tenham sucesso, né, reprodutivo, de sobrevivência, para que elas possam se alimentar dessa matéria orgânica. O processo mais simples de tratamento secundário, gente, é o que a gente chama de lagoas facultativas, onde eu construo uma lagoa, tá? É como se fosse uma piscina, mas nessa piscina eu vou jogar esgoto. Essa piscina, gente, ela tem uma profundidade limitada de até 2 metros, aqui apareceu, mas vai sumir. Então, ela tem uma profundidade limitada de até 2 metros. Por quê? Porque eu preciso garantir a penetração da luz na coluna d'água, porque o fornecimento de oxigênio aqui nessa lagoa, ele é feito a partir da fotossíntese. Então, eu tenho penetração de luz, eu tenho algas que fazem fotossíntese, produzem oxigênio, e esse oxigênio, então, é usado pelas bactérias aeróbias para se alimentar ou oxidar a matéria orgânica presente no esgoto. Isso gera CO2 como subproduto, como vocês viram aqui, né? Esse CO2, então, ele é utilizado pelas algas para fazer a fotossíntese. Então, aqui eu tenho um ciclo, né, natural que acontece, tá? Eu não preciso fornecer oxigênio artificialmente, tá? Lógico que é um processo bem mais lento, tá? Além disso, lá no fundo, onde eu não tenho oxigênio, porque não tem mais luz, as bactérias anaeróbias, elas vão fazer o processo de degradação dessa matéria orgânica. E no meio, entre a zona aeróbia e a zona anaeróbia, eu tenho bactérias que podem escolher se elas vão funcionar utilizando o oxigênio como aceptor final de elétrons ou não. Então, a gente chama elas de bactérias facultativas, porque elas escolhem qual tipo de aceptor final de elétrons que elas vão usar. Por isso que essas lagoas são chamadas de lagoas facultativas, tá? Como eu disse, é um processo lento, porque eu dependo pura e simplesmente das bactérias para fazerem a remoção dessa matéria orgânica e das algas fornecerem oxigênio dissolvido. Então, o esgoto tem que ficar aqui dentro por no mínimo 20 dias para garantir a remoção mínima de matéria orgânica, tá? Então, lembra que tem esgoto chegando todo dia, toda hora, né? E ele não pode sair antes de ficar 20 dias aqui. Então, o que vai acontecer é que esse processo vai exigir uma área grande para que esse esgoto possa ficar aqui dentro por pelo menos 20 dias, né? Por isso ele é usado principalmente para tratamento de esgoto de cidades pequenas, porque é impossível eu ter área disponível para tratar o esgoto de cidade grande, né, que é gerado numa vazão enorme por esse processo de tratamento, tá? Aqui algumas fotos, para vocês não falarem que eu estou mentindo, tá? De lagoas facultativas. Então, aqui é uma lagoa facultativa, o esgoto está sendo bombeado aqui, está passando por esse processo de tratamento. Aqui é outra, né? É muito interessante quando você começa a entender sobre esses processos, né? E aí, você vai andar de avião e olha lá embaixo, você começa a identificar várias lagoas facultativas próximas às cidades pequenas, que são, então, utilizadas para a remoção da matéria orgânica, tá? Gente, eu vou beber água, porque minha voz não tá aguentando. Mas, né, nem sempre eu tenho essa área toda disponível, tá? Então, se eu não tenho essa área toda, eu quero acelerar o processo e diminuir esse tempo que esse esgoto tem que ficar aqui dentro, o que eu posso fazer, né? Existem algumas alternativas, tá? A primeira alternativa é eu colocar uma lagoa anaeróbia antes, que vai ser mais profunda, porque eu não preciso de oxigênio, então eu não preciso de garantir penetração de luz, tá? E aqui, as bactérias anaeróbias,
elas removem de até 60% da matéria orgânica originalmente presente do esgoto. Então, eu tive meu gradeamento, minha caixa de areia, meu medidor de vazão, e aqui eu tenho uma lagoa anaeróbia que vai remover 50%, e o restante, então, vai para a lagoa facultativa. Com isso, eu tenho uma economia diária em termos de 2/3, e o meu tempo de detenção hidráulica, que é esse tempo que o esgoto tem que ficar dentro da lagoa, tá? Que aqui é de 20 dias, ele vai cair 10 vezes para até 5 dias, entre 2 e 5 dias, tá? Além disso, né, uma das desvantagens desse processo é que, como aqui é uma lagoa anaeróbia, pode ser, né, que aqueles maus odores que são causados pela ausência de oxigênio nos corpos d'água, lembra lá da aula que eu pus uma foto de um cara assim com a mão no nariz? É por causa da formação do H2S, né? Então, se eu tiver uma bactéria que usa o enxofre como aceptor final de elétrons aqui, ela vai produzir esse H2S, isso pode gerar maus odores, tá? Aqui seria uma foto de uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa. Então, aqui tem outra. Então, também é comum esse tipo de processo de tratamento. Com isso, eu reduzo a área necessária para o tratamento. Uma outra alternativa, além dessa aqui, de colocar uma lagoa anaeróbia antes, seria eu aerar artificialmente essa lagoa facultativa. Então, eu vou colocar lá um aerador mecânico que vai fornecer o oxigênio. Então, eu não dependo mais das algas para fornecer oxigênio, porque isso aqui vai causar uma turbulência que vai fazer com que o oxigênio entre da atmosfera para a coluna d'água, tá? Então, eu tenho uma inserção mecânica de oxigênio, uma degradação mais rápida da matéria orgânica, como se eu estivesse injetando um termogênico ali para essas bactérias, tá? Eu estou acelerando o metabolismo delas. E o tempo de detenção, ele é entre 5 e 10 dias com essa aeração artificial. Então, cai de 20 dias na lagoa facultativa para entre 5 e 10 dias na lagoa aerada facultativa. Isso quer dizer que eu tenho que deixar o esgoto aqui por 10 dias para cumprir a remoção mínima necessária de matéria orgânica, que é de 85%, tá? E uma menor área necessária também, o que poupa, né, e permite o tratamento de cidades até maiores. Só que aqui, gente, essa aeração, né, vocês estão vendo aqui, que ela é apenas superficial. Aqui eu ainda tenho, né, alguma bactéria que não está recebendo esse oxigênio. Enquanto toda essa bactéria, se ela tivesse recebendo oxigênio, né, se eu misturasse toda essa coluna d'água, eu ia aumentar os episódios de colisão entre matéria orgânica, oxigênio e bactéria. O aumento das colisões aumenta a velocidade das reações químicas, então aumenta a taxa de remoção de matéria orgânica por essas bactérias. Ou seja, se eu fizer um processo em que eu misturo todo esse volume, né, e não apenas aqui na superfície, eu acelero ainda mais esse processo de remoção de matéria orgânica. Acelero ainda mais o metabolismo das bactérias aeróbias que estão aqui, tá? Isso leva o meu tempo de detenção hidráulica, que é o tempo de esgoto que tem que ficar aqui, para entre 2 a 4 dias, o que diminui ainda mais a área necessária para a construção desse reator biológico, tá? Só que, gente, esse metabolismo dessas bactérias é tão alto, mas tão alto, que elas se reproduzem numa taxa muito alta. Então, eu preciso depois, né, de uma decantação, e eu vou decantar esse lodo biológico, que nada mais é do que bactérias que incorporaram a matéria orgânica que estava aqui, antes de lançar, porque se eu lançar isso daqui direto nos rios, eu lanço esse tanto de bactéria nos rios, porque elas se reproduziram em alta taxa aqui, tá? Então, eu tenho que primeiro remover essa fase sólida, que é composta por bactérias, e apenas a fase líquida vai para o corpo receptor. Então, eu preciso de um reator aeróbio, tá?
seguido de um decantador, que é o que acontece lá no tratamento secundário. Reator biológico mais decantador secundário, tá? Deixa eu só fechar a porta aqui que tá vindo um vento danado. O que acontece é que esse então é o meu decantador secundário. O que acontece é que aqui eu nada mais tenho do que bactérias com metabolismo muito alto e ávidas por alimento. Então, se eu quiser diminuir ainda mais esse tempo de detenção hidráulica e acelerar ainda mais esse processo aqui, diminuindo ainda mais a minha área, eu posso fazer o quê? Posso voltar com essas bactérias para cá. Com isso, eu aumento o número de bactérias que vão estar se alimentando do mesmo tanto de matéria orgânica. Ai, professora, não entendi. Explica de novo. É o seguinte, gente. Vamos pensar que eu tenho uma república, tá? Que moram 10 estudantes. Esses 10 estudantes, eles fazem a compra mensal e eles compram 10 quilos de arroz. Todo mês é o suficiente. Todo mundo se alimenta bem, tá? Até que chega um momento em que o dono da república fala assim, não, agora vão ser 20 pessoas nessa casa, mas o budget de vocês vai ser o mesmo. Vocês vão continuar comprando 10 quilos de arroz. Ou seja, eu tenho o dobro da população na república e o mesmo tanto de alimento. O que vai acontecer com esse arroz? Vai ser consumido muito mais rápido do que antes, quando eu tinha apenas 10 moradores, né? Aqui, a mesma coisa. Quando eu jogo essa bactéria de volta aqui, eu aumento a concentração de bactérias nesse tanque, mas a quantidade de alimento é a mesma. E com isso, então, eu aumento a taxa de degradação de matéria orgânica. Esse sistema é chamado de lodos ativados, porque a bactéria ativa que estava aqui, ela retorna para cá. Eu aumento em 10 vezes a concentração de micro-organismos com relação ao que eu tinha nas lagoas facultativas, e o meu tempo de detenção hidráulica, que é o tempo que o efluente tem que ficar aqui dentro desse tanque, que era de 2 a 4 dias, passa para entre 6 e 8 horas. Ou seja, eu diminuo muito a área que eu precisava antes, tá? Aqui, gente, é o esquema de uma lagoa aerada, tá? Que trata efluentes, principalmente cidades do interior. E aí, no caso, apenas uma parte do lodo que é gerado vai para aquele tratamento, tá? E outra parte volta para o tanque. Ele tem uma elevada eficiência, mais de 90% da matéria orgânica é removida, tá? Mas, como eu preciso desse sistema de recirculação, mais aeração, o gasto energético, ele é mais elevado do que, por exemplo, nessa lagoa aerada, onde eu não tenho recirculação de lodo, tá? Aqui seria um exemplo de um reator aeróbio, nesse caso aqui com agitação mecânica. Então, aqui eu forneço oxigênio a partir desse agitador, né, da superfície, e aqui o reator biológico aeróbio da ET Arrudas, que trata o esgoto da cidade de Belo Horizonte. Para vocês terem uma noção, né, é uma cidade muito maior do que a cidade que eu tenho esse tratamento aqui, mas a área é quase a mesma, tá? Nesse caso aqui, a aeração é feita por meio de difusores, que são mangueiras que ficam lá no fundo do tanque e fazem bolhas, e esse oxigênio, então, ele percorre a coluna d'água, as bactérias, elas se alimentam, então, da matéria orgânica a partir desse oxigênio. Então, existem esses dois tipos de aeração, a aeração mecânica, a aeração por ar difuso, tá? Essa daqui, ela é mais eficiente, mas ao mesmo tempo ela dá mais problemas de manutenção do que essa daqui, tá? E aí, após, né, esse tanque biológico, onde eu tenho várias bactérias aqui em suspensão, eu preciso de um decantador secundário para que apenas a fase líquida seja lançada nos rios e a fase sólida seja devidamente direcionada
para um pós-tratamento, tá? Que é o meu decantador secundário, que é igual ao decantador primário, mas colocado após o reator biológico. Aqui é o esquema DET Arruda, vocês estão vendo o reator biológico. Então, esse aqui é a foto, né, que tem só o tratamento secundário. Eu tenho aqui o reator biológico e os decantadores secundários, que são 5 lá, decantadores secundários logo após, tá? Após aqui embaixo, esse efluente ele vai para um aquário onde tem peixinhos para mostrar que a qualidade da água é adequada para os peixes e ele já vai ser lançado no Ribeirão Arrudas. Então, sem remoção de patógenos, de nutrientes e de outros poluentes que não sejam biodegradáveis. Um outro tipo de tratamento biológico de efluente, gente, são os tratamentos onde, ao invés das bactérias elas ficarem em suspensão ali no meu tanque, né? Então, eu tenho uma piscina com aeração e as bactérias, elas estão ali em suspensão na fase líquida, tá? Existem sistemas em que as bactérias, elas estão aderidas a um meio suporte sólido. Então, é como se essa minha lagoa ou a minha piscina, ela fosse preenchida por várias pedrinhas, ou brita, tá? Essas pedrinhas, elas vão ser o local onde as bactérias, elas vão crescer. Então, as bactérias, elas formam um biofilme, elas se aderem à superfície desse biofilme, tá? Um exemplo desse tratamento são os filtros biológicos percoladores. Então, eu tenho aqui o meu decantador primário, eu tenho aqui o meu filtro biológico, que é esse tanque com preenchimento por pedra ou brita, normalmente. E as bactérias, então, elas se crescem aderidas a esse meio suporte. Como que acontece a aeração nesses sistemas? Enquanto suspensas, né, as bactérias elas vão formando ali grânulos de bactéria, tá? Mas esses grânulos estão suspensos ali no meio. No caso do tratamento onde as bactérias são aderidas ao meio suporte, o fluxo de esgoto é por gotejamento. Cada hora que entra uma gota de esgoto aqui, o líquido passa, vem o ar junto. Então, a aeração, ela acontece como consequência do gotejamento. E aí, a matéria orgânica, ela se incorpora aí a esse meio suporte, né? E as bactérias, então, elas vão degradar essa matéria orgânica, tá? Então, a aeração é natural por meio do processo de gotejamento, e os meios suporte normalmente é brita, né, que é utilizada, mas existem hoje alternativas de vários meios suportes plásticos ou de outros materiais que têm sido testados com o objetivo de aumentar a área superficial em que essas bactérias podem se incorporar. Então, se eu tenho uma pedra, ela é sólida aqui dentro, a bactéria não pode ficar dentro dela, a bactéria só pode crescer aqui do lado de fora, tá? Enquanto que esse tipo de suporte aqui, eu tenho uma área superficial muito maior e as bactérias, elas podem crescer tanto aqui, aderidas a essa face interna, quanto aqui, tá? Então, isso garante, né, um aumento de micro-organismos por área, igual lá no lodos ativados, e uma eficiência mais alta de remoção também, tá? Um outro tipo de tratamento, aí tanto aderido quanto suspenso, são os biodiscos, em que eu tenho discos de concreto que ficam girando em um tanque que está 40% submerso com esgoto, tá? Então, eu tenho decantador primário, esse é o tratamento secundário, e esses discos ficam girando. A partir do momento que a bactéria cresce, né, ela vai se incorporando aqui, ela vai nascendo aí aderida a esse disco, tá? E aí, quando gira, ela capta matéria orgânica e aí ela degrada, e isso também causa a oxigenação, tá? Quando a bactéria ela cresce muito esse biofilme, ela começa a se desprender. Então, eu tenho tanto o crescimento aderido quanto o crescimento em suspensão. E aí, essa matéria orgânica vai sendo degradada e vai para o decantador secundário.
Aqui são os biodiscos, são discos de concreto muito grandes, o que inviabiliza o tratamento do esgoto para grandes cidades, isso é apenas para pequenas cidades. Vocês veem que tem aqui alguns orifícios, né, gerados aí na superfície do concreto, de propósito, para aumentar a área superficial aí de aderência dessas bactérias, tá? Quando eu falo, então, em tratamento anaeróbio, que é aquele tratamento que as bactérias não utilizam o oxigênio como aceptor final de elétrons, eu falo principalmente nesse reator aqui, que é o reator WASB. O que significa isso? Upflow, fluxo ascendente, upflow, tá? Anaerobic, anaeróbio, sludge é manta, aliás, sludge é lodo, né? E blanket é manta. É um reator, gente, em que, então, upflow, eu vou bombear o esgoto de maneira ascendente, tá? Esse esgoto é bombeado de maneira ascendente após o tratamento preliminar e primário com remoção de sólidos, tá? Aí eu tenho esse aqui como reator secundário, o esgoto sem sólidos em suspensão é bombeado aqui de maneira ascendente. As bactérias que ficam aqui no fundo, elas formam uma manta, um leito de lodo, por isso o blanket aqui, tá? Na abreviação. Essas bactérias, então, elas degradam essa matéria orgânica de maneira anaeróbia. E aí, então, eu tenho a separação, um separador aqui trifásico, em que o líquido ele vai ser direcionado aqui para a lateral, e os gases que são formados como subprodutos do processo anaeróbio, eles vão ser coletados aqui na saída superior. Então, o sólido fica no fundo, o líquido é direcionado para a lateral e os gases sobem. Quem são esses gases, né? No tratamento anaeróbio, então, eu formo CO2, gás metano e, eventualmente, eu posso formar também gás sulfídrico, H2S, que é fedorento, né? E aí, isso pode causar também, então, maus odores na população no entorno. Então, é muito importante eu pensar, né, quando eu vou instalar uma estação de tratamento de esgoto que tem um reator WASB, pensar aí na questão da localização da direção do vento para evitar esse incômodo para a população, tá? Então, eu tenho aqui meu gradeamento, meu desalinador, o meu WASB. Então, alta concentração de biomassa no reator, principalmente aqui no fundo. Eu tenho separador trifásico, possibilidade de geração de energia a partir do gás metano gerado, mas ele só é capaz, como essas bactérias são mais chatinhas, né, de remover 70% da matéria orgânica, e a nossa legislação exige 85%. Então, eu preciso de um pós-tratamento, tá? Então, o esgoto, eu tenho meu tratamento preliminar, posteriormente o esgoto, ele é bombeado com fluxo ascendente. As bactérias, então, se alimentam da matéria orgânica sem utilizar o oxigênio como aceptor final de elétrons, então não preciso aerar, formando, então, um gás metano, CO2, principalmente, e eu retiro o lodo numa frequência menor do que no tratamento aeróbio, porque o metabolismo dessas bactérias é mais baixo do que a das bactérias aeróbias, tá? E, eventualmente, pode-se haver também a produção do gás sulfídrico, que vai gerar maus odores no entorno. Então, preciso aí de evitar instalação próximos a cidades ou comunidades, tá? Como ele só remove 70% da matéria orgânica, eu preciso de um pós-tratamento antes de poder lançar isso no corpo receptor. Aqui é um esquema de um reator WASB em escala experimental, que pode tratar aí para até 500 pessoas presentes lá numa ET experimental que a gente tem dentro da ET Arroios, tá? E aí, então, eu removi toda a matéria orgânica suspensa e dissolvida do meu esgoto, toda não, né? Sobrou aí 15, 10%. E agora eu precisaria, no caso, né? Remover
patógenos, matéria inorgânica, compostos químicos, matéria orgânica não biodegradável. Isso não é feito no Brasil, tá? Passou do secundário, ele já é lançado nos rios. Mas, se fosse feito, quais seriam os processos utilizados? Para remoção de sais, de produtos químicos, de metais, né? Aí é uma gama de processos físico-químicos que podem ser utilizados. Eu vou falar dos principais, tá? Então, a remoção de DBO em suspensão, DBO solúvel não biodegradável, produtos químicos, nutrientes e patógenos. Os processos normalmente utilizados são os processos físico-químicos, mas para a remoção, por exemplo, dos nutrientes, pode-se utilizar processos biológicos de tratamento, uma vez que as bactérias também precisam de nitrogênio e fósforo para o seu desenvolvimento. A aplicação, então, para remoção de nutrientes, patógenos, matéria orgânica não biodegradável e produtos químicos. Normalmente podem ser utilizados os processos de desinfecção, ozonização, filtração, adsorção, eletrodiálise, homose reversa, troca iônica, nitrificação e desnitrificação. Eu vou falar os principais, vou mostrar os principais para vocês. Então, quando eu falo em desinfecção, os mais utilizados são as desinfecção por radiação ultravioleta, que tem uma lâmpada com comprimento de onda de 254 nanômetros, que é uma luz que desnatura o DNA. Com isso, ela é capaz de matar os micro-organismos. Então, passou pelo tratamento secundário, passa por uma radiação UV, e isso vai, então, ser lançado no rio após a remoção desses patógenos. Isso acontece apenas em uma estação de tratamento de esgoto no estado de Minas Gerais, que é a estação de tratamento de esgoto da Copasa, uma modelo em Ibirité, onde eu tenho o processo de desinfecção antes do lançamento desse esgoto nos rios, tá? O processo de cloração é a primeira alternativa no Brasil, como de maior custo-benefício aí, para a remoção de patógenos. O cloro, ele forma um radical, que é o radical cloro, que reage, então, com as partículas dos componentes, né, das células bacterianas e partículas de vírus, oxidando, né, essas partículas e eliminando, e causando a morte desses organismos, tá? Uma outra opção é a ozonização, que também é um processo que age por meio da oxidação, mas o ozônio ele é mais reativo que o cloro, tá? Aqui vocês estão vendo, gente, a utilização da ozonização, por exemplo, para tratamento do chorume ou lixiviado do aterro sanitário, que é o líquido que é gerado a partir da decomposição dos resíduos sólidos dispostos em aterro sanitário. Esse líquido, então, ele é extremamente concentrado de componentes não biodegradáveis, ele tem essa cor preta mesmo, tá? São sólidos dissolvidos que não são biodegradáveis. Pra vocês terem uma ideia, a concentração de nicotina é altíssima por causa das bitucas de cigarro que vão para os aterros, tá? E aí, aqui, após algum tempo de ozonização, essa matéria orgânica que estava aqui dissolvida, então, ela foi sendo quebrada em cadeias carbônicas menores e menores e menores e menores. Em condições ideais, isso faz igual o processo de combustão, gerando, então, CO2 e água. Tá? Então, aqui, o objetivo pode não ser só CO2 e água, né? Pode ser gerar algo que não seja tóxico mais, mas em condições ideais, o que é formado é CO2 e água, tá? Então ele tem capacidade de destruição total de muitos poluentes e não depende aí da biodegradabilidade desses poluentes. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para a gente dar uma descansadinha, né? Um vídeo, por exemplo, que mostre a ozonização e corante.
Esse aqui. Ah, esse vídeo tá bem amador. Não gostei. Bom, depois eu separo um vídeo e mostro para vocês com mais calma, tá? Um outro tipo de processo são os processos de oxidação avançada, onde eu gero um radical oxidante, que é o radical hidroxila, que tem um potencial de redução maior que o do ozônio, maior que o do cloro, tá? Esse radical hidroxila, então, ele também é capaz de oxidar os contaminantes, independentemente da biodegradabilidade desses contaminantes. Aqui, por exemplo, são os resultados da minha dissertação de mestrado. Vocês podem ver que eu tinha um efluente contendo alta concentração de corante, e aí eu adicionei aqui sais de ferro como catalisador, tá? Mais o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, que é um oxidante por si só, tá? Tanto que a gente usa ele para descolorir cabelo, né? E isso faz com que haja formação desse radical hidroxila, que vai quebrar essas moléculas orgânicas do corante em compostos menores. Isso tudo foi feito num reator solar, que então acelera esse processo, tá? E aí, com 5 horas, eu consegui gerar uma água que podia ser reutilizada na indústria têxtil para o tingimento e a lavagem de tecidos. Aqui vocês estão vendo a foto do processo com o sol. Aqui a mesma amostra com os mesmos tantos de ferro e peróxido e sem o sol. Então, tanto que a radiação solar é importante na formação dos radicais hidroxila para realização desse processo. Aí aqui, então, eu peguei essa água aqui que eu gerei com 5 horas de tratamento e utilizei ela comparando com a água que é utilizada já na indústria para tingimento e a água que é utilizada na indústria para lavagem. Aqui eu fiz a mesma coisa, o mesmo processo com a água que eu gerei. E a gente vê que não tem prejuízo na qualidade da cor final do tecido. Isso, então, me comprovou, né, que eu consigo, a partir desse tratamento, gerar água de reuso para a indústria, tá? Um outro processo que é muito utilizado para fins de tratamento terciário é o carvão ativado, onde eu tenho essa partículazinha sólida aqui, que é o carvão, que tem uma área superficial muito grande, ela tem essas entranhas, é um grãozinho que tem umas entranhas dentro dela, que vocês estão vendo aqui. Em cada local desse daqui, ela tem um grupo químico funcional diferente, tá? Então, quando a água passa contendo impurezas sobre essa partícula aqui, as impurezas que estão na água, como por exemplo o cloro, o sódio, o potássio, o nitrogênio, o fósforo, eles formam ligações químicas com esses grupos químicos que estão aqui na superfície. E aí, eles se ligam de maneira irreversível e a água sai, então, sem essas impurezas, ela sai limpa, tá? O que eu fiz nesse processo foi simplesmente incorporar as impurezas a uma fase sólida, né? E aí a água saiu limpa depois, tá? Esse resíduo sólido, então, contendo impurezas, ele depois vai ter que ser disposto. Enquanto que aqui nesse processo, né, eu não gero resíduos. O que eu gero é CO2 e água no final, tá? O processo de separação por membranas, eu já falei um pouquinho sobre ele na aula passada para vocês, né, quando eu estava falando sobre o processo de dessalinização lá de Fernando de Noronha. É um processo também utilizado para água de abastecimento. Então, eu tenho membranas com poros de tamanhos diferentes. Esse aqui é de 10 a menos 3 micrômetros, que é o processo de microfiltração. Então, são membranas, são polímeros, tá? Que têm tamanhos de poros diferentes e eu pressiono a água passar por esses poros. Nas membranas de microfiltração, eu retenho até bactérias, tá? Mas passam vírus, por exemplo, e moléculas orgânicas maiores.
Nas membranas de ultrafiltração, que tem o poro de 10 a menos 6, esses vírus e moléculas orgânicas maiores, eles já ficam retidos e passam as moléculas orgânicas menores e íons monovalentes e divalentes. Nanofiltração, que tem poro de 10 a menos 9, a pressão que eu tenho que aplicar é muito maior do que a dessas duas aqui. Essas moléculas orgânicas menores ficam retidas e passam íons monovalentes e divalentes. Na membrana de osmose inversa, onde eu não tenho poros, mas a minha membrana ela é hidrofóbica, eu pressiono a água contra o gradiente osmótico. Então, uma pressão enorme, né? Até os íons monovalentes e divalentes ficam retidos. Então, uma água sem sais, tá? Quanto maior, então, quanto menor o poro, né? Maior a pressão que eu tenho que aplicar, tá? Bom, gente, esses são, então, as etapas, né, do tratamento de efluentes. Lembrando que o tratamento terciário, ele não é realizado no Brasil, então a gente tem tratamento preliminar, primário, secundário e lances e esgoto nos rios, tá? O tratamento terciário, ele é feito para remoção de nitrogênio, fósforo, micro-organismos e matéria orgânica não biodegradável. Deveria ser feito, mas não é. Normalmente nas indústrias, quando se é feito o reuso de água e eu preciso de uma água de alta qualidade, aí esse tratamento terciário ele é feito, tá? Por processo de separação por membranas, processo de oxidação avançada, dentre outros. Diante disso, eu deixo aqui para vocês a composição de um efluente da indústria automobilística. O pH de 8,8, o carbono orgânico, né, ou a concentração de matéria orgânica de 63.000, sólidos suspensos 2.700, óleos e graxas 700, DBO, que é a matéria orgânica biodegradável, aqui é a matéria orgânica não biodegradável, que é a DQO, tá? De 6.000 a 7.000, condutividade e turbidez. E aí, para vocês pensarem quais seriam a ordem dos processos e quais processos vocês utilizariam ou têm que utilizar para enquadrar esse efluente aí no padrão de lançamento na indústria automobilística, né? Essas indústrias fazem isso. Então, vocês vão trabalhar nelas. Se vocês tivessem esse tipo de problema apresentado para vocês, quais seriam os processos que vocês apontariam como os mais adequados para resolver esse tipo de problema, tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui então, eu desculpo pelo delongar da aula, né? Mas eu espero que vocês tenham ficado até aqui. Deixem um like, comentário de vocês aí nos comentários, viu? Obrigada pela atenção, agradeço a todos aqueles que ficaram até aqui e boa semana a todos.